Quais são os impactos da masturbação excessiva para a saúde do pênis e também na vida sexual do homem? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai falar para vocês sobre quais que são os impactos negativos da masturbação excessiva diretamente no órgão sexual masculino e também o que ela atinge na vida sexual do homem. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A primeira coisa que a gente tem que ter noção numa situação dessas é a gente entender o que significa uma masturbação excessiva, tá bem? Não existe um número definido, não existe uma quantidade de vezes por semana ou tempo que você gaste realizando esse ato sexual solitário. O que a gente sabe? Que uma masturbação excessiva, ela é considerada assim a partir do momento que ela interfere na tua vida pessoal, ou seja, ela interfere na questão do teu trabalho, ela interfere na questão do teu próprio relacionamento e começa a dar alguns problemas, inclusive no órgão genital masculino, e a gente sabe que quando isso está acontecendo é que ela começa a se tornar uma coisa problemática. Então o que a gente precisa saber, pessoal, que existem apesar de existirem poucos estudos a respeito disso que comentem o papel dessa masturbação excessiva na vida sexual do homem, porque fica difícil de você conduzir um estudo com um grupo que vá se masturbar bastante para você observar possíveis resultados. O que a gente sabe dessas implicações é daquilo que a gente observa no consultório e daquilo que às vezes a gente ouve falar de outros colegas que estão tratando alguns pacientes que estão passando por uma situação assim. Então, desse jeito, qualquer coisa que seja exagerada, e a masturbação não é diferente, se está afetando a tua vida pessoal e se está dando algum problema no teu órgão sexual, pode ser considerado um problema na tua vida, tá bem? Então, pessoal, o que a masturbação excessiva ela pode fazer na questão relacionada diretamente ao pênis, na questão relacionada que vai impactar diretamente esse órgão sexual. Então a primeira coisa que acontece nesse processo da masturbação excessiva, gente, é que essa masturbação excessiva, ela pode fazer com que o homem tenha alguns problemas de pele que acontecem nesse órgão genital. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que essa fricção excessiva, essa manipulação exagerada do órgão genital pode fazer com que o pênis comece a ter problemas na sua pele, porque essa pele peniana é uma pele extremamente fina, é uma pele frágil e que se ela tem essa manipulação excessiva, vai começar a te dar problema. Que pode se manifestar de que formas, pessoal? Pode se manifestar através de irritações locais, pode se manifestar através de rachaduras, às vezes na região peniana, e pode se manifestar também como outros problemas secundários a essa situação. E que vão se agravar principalmente se você utiliza algumas coisas nesse ato da masturbação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você utiliza um lubrificante inapropriado, que não é feito à base de água. Alguns homens fazem a masturbação com um sabonete, com algum creme que não é específico para a pele do pênis, e isso agrava ainda mais essa situação. Já tem um atrito, você utiliza um produto que piora ainda mais essa saúde da tua pele, com certeza vai acabar dando problema. E às vezes esses homens desenvolvem problemas crônicos e às vezes não sabem nem que é por conta disso essa situação toda. Às vezes a gente pega alguns homens aqui com problemas de bala no postiço de repetição, que a pele do pênis fica avermelhada a todo momento, você investiga todas as causas possíveis, você não descobre uma infecção fúngica, você não descobre uma infecção bacteriana, você não descobre uma doença de pele específica, mas o paciente às vezes não comenta com você que realmente está se masturbando de maneira excessiva. E pode estar aí o problema numa situação assim. Então, como eu falei, que pode ser agravada a depender dos produtos que ele acaba utilizando. E quando você irrita essa pele, você abre portas
para que infecções secundárias apareçam no teu órgão genital. Ou seja, você abre portas para que uma infecção fúngica ela infecte ali, para uma infecção bacteriana, ou que outros produtos que, se a pele tivesse íntegra, não irritariam o teu pênis, mas como essas barreiras já estão abertas, essa pele está toda danificada por conta dessa masturbação excessiva, às vezes um produto que, se a pele tivesse íntegra, não daria problema, quando você coloca com uma pele machucada, vai acabar te dando esse tipo de problema. Então, às vezes você coloca o próprio preservativo, às vezes você vai colocar um lubrificante mesmo à base de água, e como a tua pele já está machucada, você vai ter uma irritação bem mais séria quando você utiliza esse tipo de produto por conta da pele que estava machucada pela masturbação excessiva feita previamente. Então, essa questão relacionada a problemas dermatológicos, tá? Então você tem que tomar muito cuidado quando você acaba fazendo isso, e a gente tem que questionar os pacientes que vêm com problemas de pele aqui sobre essa possível situação, porque tem homens mesmo que exageram nessa questão da masturbação e isso que acaba dando problemas na região genital, tá bem? Outro aspecto que a gente também tem que perguntar, e que às vezes é queixa de problemas que acontecem nessa região genital, pessoal, é a questão de dor na região peniana, tá certo? Então, dor que eu quero falar é aquela dor localizada no próprio órgão genital mesmo, tá? O que a gente sabe? Que a masturbação excessiva, você às vezes tem uma pressão muito forte na região do teu pênis. Você acaba apertando demais o órgão genital e aqueles movimentos da masturbação podem fazer com que aconteçam dores nesse local, tá? Então, essas dores serão agravadas quanto mais masturbação você fizer, quanto mais atos masturbatórios você acabar fazendo, tá certo? E às vezes a gente pega alguns homens com queixas de dores, principalmente na haste do pênis, na parte da própria glande, com dores que você não consegue descobrir também a causa. Você faz um ultrassom, você faz sorologias para ver se não é uma doença sexualmente transmissível, você inspeciona, você faz o exame físico e não consegue detectar nada de diferente, e o que causa essa dor, na verdade, é essa masturbação excessiva, tá? Então eu mesmo já tive alguns casos nos quais isso pode acabar acontecendo numa situação assim, tá bom? Então, essa questão da dor na região peniana, às vezes mesmo sem a pele estar machucada, pode fazer com que isso aconteça quando você tem essa masturbação excessiva por conta desses problemas que você acaba exagerando nesse ato. Então, dores na região peniana por conta desse problema, eles vão acabar acontecendo quando você se masturba exageradamente, tá bom? Outra situação que a gente tem que comentar, pessoal, isso relacionado mais à parte sexual, mais à vida sexual desse homem, tá? É a questão relacionada, às vezes, à dificuldade de você ter uma ejaculação, que a gente chama de ejaculação retardada, tá bom? Então, na ejaculação retardada, o que acontece, pessoal? Na ejaculação retardada, você, mesmo que você tenha o ato sexual, você não consegue ejacular sob hipótese nenhuma, ou você demora demais para conseguir ter o orgasmo e a ejaculação. Por que pode acontecer isso, pessoal? Porque durante a masturbação, a pressão que a mão desse homem exerce sobre o pênis é muito maior do que, por exemplo, a pressão que a vagina exerce durante o ato sexual. E esse homem fica condicionado a essa condição de ter esse aperto maior para conseguir obter esse orgasmo, essa ejaculação. E quando ele vai ter uma relação sexual de verdade, que acontece a penetração na vagina da parceira, esse estímulo acaba não sendo tão grande assim e ele tem dificuldades de obter essa ejaculação. Então, em algumas situações, a gente pode dizer sim que a masturbação feita de maneira exagerada pode interferir na obtenção do orgasmo por conta, né, pessoal, da questão relacionada a uma dessensibilização do pênis por conta dessa masturbação excessiva, tá certo? Então, é uma condição também que você tem que observar, problemas relacionados à ejaculação retardada que podem acontecer numa hora dessas, tá bom? Outra coisa que também pode acontecer relacionada à questão sexual, problemas relacionados à disfunção erétil, tá bom? Por que eu falo isso, problemas relacionados à disfunção erétil? Porque muitas vezes esses homens também, eles, pelo grau de excitação que a masturbação acaba ocasionando, eles não conseguem mais obter a mesma excitação quando, por exemplo, estão com as suas parceiras, vendo, às vezes, certos tipos de conteúdo que não é parecido com a vida real de um casal saudável, por exemplo. Então,
fica mais difícil de você conseguir, às vezes, ter aquela excitação toda, sendo homem, quando você se masturba muito e verifica esse conteúdo pornográfico, porque você não fica extremamente excitado naquela situação. E em alguns homens que você também investiga tudo, você acaba avaliando, você acaba vendo, você verifica que não tem nenhum problema de hormônio, que você não tem um problema de colesterol, triglicerídeos, diabetes, você também tem que pensar que a masturbação excessiva, principalmente se esse homem for mais jovem, possa ter um papel, principalmente se essa masturbação excessiva for associada ao consumo excessivo de conteúdo pornográfico, pode sim ser associada à questão de certos graus de disfunção erétil, principalmente se esse homem for um pouquinho mais jovem. E daí, né, pessoal, tudo pode se agravar. Então, por exemplo, se já tem problema de pele, se você já associa maus hábitos de higiene, se você, por exemplo, se masturba com as mãos sujas, com as mãos sem cuidado, né, de limpar pelo menos antes, você vai agravar ainda mais essa situação, né? Você vai acabar prejudicando ainda mais certos problemas de pele que venham a acontecer nesse órgão genital, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Que a gente tem que ficar mais, assim, atento e fazer parte dos nossos questionamentos, porque certos problemas sexuais que acontecem em homens podem ter na origem a masturbação excessiva como a sua causa provável. Então, é importante a gente verificar isso, é importante a gente avaliar melhor o que está acontecendo com esse homem, e a questão da frequência da masturbação é extremamente importante para a gente perguntar, porque é difícil mesmo um homem admitir para a gente que tem uma frequência de masturbação excessiva, principalmente se ele já está num relacionamento mais fixo, né? Porque às vezes constrange a esposa, constrange a parceira, e é uma situação bem desagradável por vezes de ser abordada. Mas de qualquer forma, a gente tem que conversar, a gente tem que falar a respeito disso quando aborda esse tipo de problema que acontece em homens, principalmente problemas dermatológicos que estejam acontecendo na região genital. Então, se você quer saber um pouco mais desse tipo de conteúdo, estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um pequeno formulário para você preencher. Então, você vai preencher dizendo o que você gostaria de saber, para que a gente consiga melhorar o nosso conteúdo, para que a gente consiga oferecer uma possibilidade maior de assuntos relevantes que eu tenho certeza que você gostaria de saber. Então, pode deixar aqui o teu contato, pode deixar aqui responder as perguntas, para a gente ter uma ideia do que você gostaria de saber, que eu tenho certeza que esse formulário vai ajudar muito no planejamento de novos conteúdos para ajudar a população masculina. Então, deixa aqui, acessa aqui o link, vê ali o nosso formulário, preenche, informação sigilosa, tá? Se você quiser também deixar o contato, não tem problema, a informação vai ficar somente com a gente, só para a gente mesmo ter uma clareza maior do tipo de conteúdo que a gente vai produzir mais futuramente. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.